Oi gente, eu sou a Regina e você está no canal Te Conto um pouco de tudo. Hoje é dia de mistério e vamos saber alguns mistérios da humanidade que até hoje não foram desvendados. O manuscrito de Voynich. O livro recebeu o nome em homenagem ao colecionador de livros raros Wilfred N. Voynich, que o descobriu no ano de 1912 em Roma. De origem desconhecida, o manuscrito é envolto em mistérios. Não se sabe quem o escreveu, muito menos o conteúdo dos seus textos, jamais decifrados. Sabe-se apenas que foi escrito em algum lugar da Europa Central entre os séculos XV e XVI. O manuscrito é dividido em capítulos e suas ilustrações dão a entender que o conteúdo é científico. O primeiro parece ser sobre botânica, com desenhos de espécies que nunca foram identificadas. A biografia também é abordada de maneira esquisita. As ilustrações do capítulo mostram mulheres nuas com o abdômen inchado, grávidas, imersas em líquido e conectadas através de tubos. Bom, a história desse livro e suas características bizarras renderam a ele o título de manuscrito mais misterioso do planeta. Há quem diga que o livro foi escrito pelo próprio Voynich, que pretendia mesmo era ganhar muito dinheiro com sua venda. A verdade por trás do mistério, contudo, dificilmente será encontrada. O manuscrito Voynich hoje pode ser encontrado na biblioteca Beinecke Book and Manuscript da Universidade de Yale, Estados Unidos. O Santo Sudário. Nenhuma galeria sobre mistérios da ciência estaria completa sem a inclusão do Santo Sudário. A peça é um manto de linho que mostra a imagem de um homem que parece ter sofrido ferimentos similares aos causados por uma crucificação. Reza a lenda cristã que tal homem é ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Em 1988, contudo, cientistas em 3 laboratórios diferentes realizaram testes de datação de carbono e os resultados foram desanimadores. A conclusão chegada por eles foi que o manto não passava de uma farsa produzida entre 1260 e 1390. Ponto final? Não. O manto voltou a ser assunto há alguns meses com o lançamento de um livro que coloca em xeque as teorias que refutam a sua legitimidade. Seu autor é um respeitado e agnóstico historiador, Thomas Winslow. No livro, ele relata novas evidências que apontam que a história do Santo Sudário pode sim ser real, ou seja, sua origem volta a ser um mistério. O manto está há mais de 400 anos guardado na Capela de Turim, na Itália, e raramente é visto pelo público. Sua última aparição foi em 2010, quando ficou exposto por 6 semanas e recebeu mais de 2 milhões de visitas. O disco de Festus. O curioso disco de cerâmica foi encontrado na ilha de Creta, Grécia, e é mais um achado arqueológico, parte da categoria, entre aspas, objetos jamais decifrados. É possível que tenha sido produzido durante a Era do Bronze, pela civilização minoica, que habitou o local entre os séculos 30 e 15 a.C. Segundo as informações da Universidade de Nevada, Estados Unidos, tal civilização desenvolveu vários sistemas de escrita e pictografia, todas já decifradas, exceto os sinais registrados neste disco, que até hoje permanece um mistério. O disco foi descoberto em 1908 pelo arqueólogo italiano Luigi Pernier. É o único artefato arqueológico encontrado na ilha que conta com tais escritos. Sua origem é datada de 1700 AC, quando outro tipo de escrita minoica era comum. Tais fatos trazem ainda mais dúvidas acerca do seu conteúdo, significado e, como não poderia deixar de ser, sua legitimidade. O sinal WOW! O ano de 1977 poderia ter entrado para a história como o ano no qual a humanidade finalmente ficou sabendo se está sozinha no universo ou não. Foi quando o telescópio Big Ear
da Universidade de Ohio captou o sinal, que durou apenas 72 segundos e foi originado na constelação de Sagitário. O sinal teria passado despercebido não fosse o Dr. Jerry Ehman, que trabalhava no projeto. Ao analisar a papelada do computador dias depois, ele encontrou uma estranha alteração. Para entendê-la, os números menores significam ruídos baixos, típicos de um sinal convencional. Porém, enquanto o telescópio vasculhava o espaço, encontrou alguma coisa muito estranha e fez com que o computador gerasse números maiores e até letras 6, E, Q, U, J, 5. Mais curioso ainda é o fato de ter chegado até a letra U, a vogal equivalente a um ruído 30 vezes mais forte que o normal. Surpreso, o Dr. Ehman marcou a sequência com a expressão "Uou!". Anos se passaram e com ele inúmeras tentativas de busca pelo sinal foram em vão. O fato de ele nunca mais ter sido detectado é considerado por muitos como uma prova de que tudo não passou de uma interferência de um satélite, por exemplo. Até mesmo o Dr. Ehman tentou encontrar outras justificativas para o ocorrido, mas nada ficou comprovado e até hoje não se sabe o que causou o anotado ali por Jerry Ehman. Criptos. A escultura Criptos foi feita pelo artista Jim Sanborn e está localizada em frente ao prédio da CIA em Langley, Virgínia, Estados Unidos. A peça suscita muito debate entre os decodificadores profissionais e amadores. Isso porque contém 4 mensagens criptografadas, das quais 3 já foram decifradas. A última, porém, permanece desconhecida. Sabe-se apenas que um conjunto de letras significa Berlim, mas a dica foi dada pelo próprio artista. Para elaborar o sistema de códigos de um dos mais famosos entre os não decifrados, Sanborn trabalhou diretamente com um ex-funcionário da CIA, justamente o chefe da divisão de criptografia da agência. Entre as passagens conhecidas, existe uma que diz o seguinte, abre aspas, quem sabe a localização exata? Apenas WW. Fecha aspas. WW, no caso, era William Webster, diretor da CIA na época. No dia da inauguração da escultura, Sanborn teria dado a ele um envelope contendo a mensagem. Tempos depois, entretanto, o ex-diretor revelou que as informações estavam incompletas. O mistério acerca da mensagem real contida entre os códigos permanece. Mas não existe motivo para pânico. Sanborn, hoje com 67 anos, já disse que caso morra antes que alguém decifre a mensagem, uma pessoa designada por ele terá a resposta. Quem será, né? O mapa de Piri Reis. De todos os artefatos criados pela humanidade, talvez apenas a Grande Pirâmide de Gizé tenha sido mais abusada por promotores de teorias pseudo-históricas do que o mapa de Piri Reis, de 1513. Nos quase 100 anos desde que o único fragmento restante desse mapa foi descoberto na Turquia, inúmeros livros, filmes e documentários foram produzidos para tentar convencer o público de que a carta tem uma precisão quase sobrenatural, inexplicável, com base nos conhecimentos geográficos da época em que foi desenhada. Dependendo do autor citado, essa assombrosa precisão só pode ser explicada se o autor do mapa, o almirante otomano Muhidin Piri, 1465 talvez a 1554, tivesse tido acesso a informações produzidas por uma supercivilização perdida, por alienígenas ou, claro, por uma supercivilização perdida com a ajuda de alienígenas. Entre essas hipóteses, dividem-se nomes como Jacques Bergier, do popular, ainda que comicamente equivocado, Despertar dos Mágicos, Charles Hapgood, cujo livro Maps of the Ancient Sea Kings influenciou praticamente todos os autores que vieram depois, o indefectível Erich von Däniken. O mapa de 1513 mostra a América do Sul, o Caribe e a América Central, além da
parte da costa ocidental da Europa e da África. Tem muita coisa interessante para o historiador sério. E a carta possivelmente incorpora informações extraídas de um mapa hoje perdido, mas desenhado por ou sob supervisão direta de Cristóvão Colombo. Seu desenho da costa sul-americana incorpora muita informação que na época deveria ser recentíssima, compilada originalmente por navegadores portugueses. E o segundo cartógrafo, Gregory Mackintosh, traz o que pode ser a mais antiga menção cartográfica conhecida do nome, entre aspas, Rio de Janeiro, que aparece como, entre aspas, Sano Saniero. Inclui ainda um breve relato do descobrimento do Brasil. Curiosamente, na versão produzida por Piri Reis, foi uma tempestade e não uma calmaria que desviou Cabral do caminho das Índias. Defensores de hipóteses extraordinárias a respeito da origem do mapa, como Charles Rapnot, costumam mencionar a precisão do deserto da costa brasileira, que seria impensável para o século XVI, como uma das suas evidências mais fortes. Mas Mackintosh, em seu livro fundamental, The Piri Reis Map of 1513, aponta para uma série de outros trabalhos cartográficos do período de 1502 a 1513, de autoria de navegadores portugueses, que têm o mesmo grau de precisão, ou de imprecisão. Por exemplo, mostrando a foz do rio Amazonas duplicada e a ilha de Marajó como uma península, que o de Piri Reis. O cartógrafo especula que Hapgood e os outros pesquisadores não compararam o mapa de 1513 a outros manuscritos da época, que eram usados para navegação e requeriam grande fidelidade ao contorno real da costa, e sim mapas impressos que eram mais ilustrativos e propensos a erros e exageros. O mapa incorpora várias idiosincrasias da época. Ele não usa um sistema de latitude e longitude, mas se orienta por uma série de rosas dos ventos. As costas da África e da América do Sul têm escalas diferentes. Há ilustrações de animais míticos e o registro de ilhas e terras inexistentes. Enfim, é um saboroso documento de uma época em que mitologia, sonho, exploração, cartografia viviam em colisão e ebulição. Certamente não é a cópia de uma carta de navegação alienígena. E esses foram os mistérios de hoje. E eu sou Regina Heringer, volto na próxima playlist aqui do canal Te Conto um Pouco de Tudo. Até lá!